Olá, meu nome é Samira Beitum de Lima. Eu faço pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, do campus Moca, e estou no primeiro semestre. A coordenação desse trabalho é da Cíntia Pittini e da Cristiane Simões. No vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco da matéria de matemática para o quinto ano e para quem mais que tiver interesse. E o tema de hoje vai ser a classificação dos triângulos. Bom, todos sabemos o que é um triângulo. Você sabe identificar na rua, por exemplo, qual é a forma de um triângulo. Porém, hoje vamos ver um pouco mais aprofundado sobre o triângulo. O que seria então um triângulo? Um triângulo é uma forma geométrica que possui três lados, três vértices. Vértices, lembrando, é essa união aqui, é esse ponto que junta os lados. Então, aqui seria um vértice, aqui seria outro vértice e aqui seria outro vértice. E assim com todos os triângulos. Então, ele possui três lados, três vértices e três ângulos internos e três ângulos externos. Vocês já sabem o que é, mas só um resumo. Ângulo interno seria esse ângulo aqui. E o externo é como se a gente puxasse uma linha imaginária aqui. Continuando azul, não tá muito reta, mas vamos fingir que tá. Puxando aqui, para unir com essa linha azul. E seria esse ângulo aqui, do lado de fora do triângulo. Esse seria o ângulo externo. Então, aqui já vimos o ângulo interno, o ângulo externo. Os vértices do triângulo, 1, 2 e 3, e os lados. Bom, então vamos começar a explicação sobre a classificação dos triângulos. O triângulo ele pode ser classificado tanto quanto aos lados dele e quanto aos ângulos. Vamos começar explicando primeiro sobre os lados. Um triângulo ele pode ser chamado de equilátero. O que quer dizer? Que é um triângulo que possui todos os seus lados iguais. Os três lados dele são da mesma medida, do mesmo tamanho, por assim dizer. Então, isso pode-se dizer que, como eles todos têm a mesma medida, eles são chamados de equilátero. Tá vendo que aqui tá a borda dele toda está amarela? Porque os três lados têm a mesma medida. Agora vamos para esse triângulo 2. Ele chama isósceles. Por que ele tem esse nome diferente do equilátero? O isósceles, ele possui dois lados iguais e um diferente. Tá vendo que aqui tem esses dois de amarelo e esse de verde? Porque os dois de amarelo têm a mesma medida, o mesmo tamanho. E esse verde é diferente. Não sei se dá para perceber, mas o verde ele é menor do que esse de amarelo, os lados de amarelo. E por causa disso, dele ter dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Agora vamos ver esse terceiro triângulo aqui. Bom, o terceiro triângulo é o mais diferente. Ele tem os três lados dele são diferentes um do outro, de tamanho, por exemplo. Esse lado aqui, ele é o menor do triângulo, dos três lados. Esse é vamos dizer, o tamanho médio, o lado médio, né? E esse é o maior. O nome dele é triângulo escaleno. Então, aqui, por ele ter os três lados de frente, de tamanhos diferentes, a gente chama ele de triângulo escaleno. Bom, então agora a gente já sabe que se ele tem os três lados iguais, ele chama equilátero. Se ele tem dois lados iguais e um diferente, ele chama isósceles. E se ele tem todos os lados diferentes, ele chama escaleno. Bom, vamos ver em relação aos ângulos. Um triângulo, ele pode ter 90 graus, como por exemplo esse do meio aqui. Vou começar por ele. Triângulo retângulo, ele chama. Que ele vai ter pelo menos um dos ângulos dele, que é esse, né? E esse aqui. Os ângulos internos, gente, em referente aos ângulos internos. Os ângulos internos, ele tem pelo menos um deles 90 graus. Isso quer dizer que ele chama triângulo retângulo.
Então, a gente usa ele como base, digamos assim. Muitas das contas de matemática são feitas usando esse exemplo de triângulo. E esse triângulo aqui, esse ângulo de 90 graus, ele também tem o nome de reto. Quer dizer que ele é exatamente 90 graus. Ele não é igual esse daqui, ó, que ele é mais fechado, tá vendo? Ou como esse aqui, que ele é mais aberto. Ele, por ter exatamente certo 90 graus, esse ângulo chama de ângulo reto. Então, a gente já sabe que esse triângulo, quando ele tem 90 graus, o triângulo em si chama triângulo retângulo. Mas o ângulo de 90 graus chama ângulo reto. Bom, esse é o nosso modelo, digamos assim, o principal. Vamos para esse aqui. Quando o triângulo não tem nenhum dos lados, nenhum dos ângulos dele, não tem 90 graus, são menores, eles não conseguiram chegar até 90 graus, isso quer dizer que eles são chamados de triângulo acutângulo, por causa disso, que eles não têm 90 graus, eles são menores. E quando um ângulo ele é menor que 90 graus, esse ângulo é chamado de agudo, porque ele é menor que 90 graus. E quando um triângulo ele tem mais um lado deles, um dos ângulos dele, é maior do que 90 graus, mas também menor a 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, esse ângulo aqui, maior que 90, é chamado de obtuso, e o nome do triângulo é triângulo obtusângulo. Então, aqui a gente já aprende, nessa classificação de triângulos, a gente já aprende 6 coisas, mais ou menos, de acordo com a classificação dos triângulos em referente aos ângulos. A gente já aprende que um triângulo, quando ele tem nenhum dos ângulos dele, ele tem 3 ângulos, certo? Aqui, esse 1, 2 e 3. E quando todos esses 3 são menores do que 90, gente, um detalhe. Na maioria das vezes, quando tiver 90 graus, ele vai ter esse quadradinho aqui na ponta, tá? Então, quando nenhum dos 3 ângulos dele tem 90 graus, todos são menores, esse triângulo é chamado de acutângulo, e o ângulo que é menor de 90 graus é chamado de ângulo agudo. Quando tem um triângulo e que um dos lados é 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, o triângulo. Agora, esse ângulo de 90 graus, especificamente o ângulo, é chamado de ângulo reto. E quando tem um triângulo em que um dos 3 ângulos, é maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. E o ângulo dele é chamado de ângulo obtuso, esse ângulo maior do que 90 graus. Bom, vamos ver aqui, esses poderiam ser exemplos de como poderia ser dado exercícios, por exemplo. Desculpa. Bom, aqui temos 4 figuras de triângulos e uma diferente da outra. Vamos começar usando a nomenclatura, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, a gente pode usar tanto esse quanto esse. Vai depender do exercício. Vamos começar usando quanto aos lados. Esse primeiro triângulo aqui, vamos pôr aqui, número 1. Ele seria o quê? Ele seria um triângulo equilátero, ou um triângulo isósceles, ou um triângulo escaleno? Vamos ver. Esse lado aqui é menor do que esses outros dois. Então, a gente já pode dizer que ele não é um triângulo equilátero, porque ele não tem os 3 lados iguais. Agora, a gente olhando esse triângulo aqui, a gente dá para perceber que esse lado aqui, que tá tortinho aqui, ele é maior do que esse aqui. Ele sendo maior do que esse aqui, então a gente também sabe que ele não pode ser um isósceles, porque ele não tem 2 lados iguais. E um diferente, no caso. Ele não tem nenhum lado igual. Esse aqui tem uma medida, esse tem outra medida e esse tem outra medida.
Então, a gente pode chamar ele de triângulo escaleno. Eu sei que ele fica um pouco mais difícil de ver assim, mas é assim que o exercício vai pedir, para que você olhe com bastante atenção ou às vezes até use a régua. Mas na maioria das vezes, ele vai ter um número do lado, para marcar quanto é a medida, para você ter mais certeza do que você está falando. Então, a gente pode dizer que esse triângulo aqui, como ele tem os 3 lados diferentes, ele vai chamar de escaleno, que é esse aqui, 3 lados diferentes. E esse segundo aqui? Esse segundo triângulo aqui, vamos observar. Ele tem esse lado aqui. Aparentemente, esse lado aqui ele parece ser menor do que esse aqui. Podemos dizer que o lado BC, que é essa reta que está unindo entre o ponto B e o ponto C. O ponto BC, ele é menor do que o ponto A e B. E também, aparentemente, menor do que o ponto A e C. Se ele é menor do que esses outros dois, já sabemos também que ele não é um triângulo equilátero. Sendo assim, ele ou é um isósceles ou é um escaleno. Mas vamos observar mais atentamente. Aparentemente, o A e o B, eles são iguais ao A e o C. Esse lado aqui, ele é igual a esse aqui. Então, ele é um triângulo isósceles, porque ele possui 2 lados iguais e um diferente. Então, vamos anotar aqui. Ele é um triângulo isósceles. Bom, vamos ver esse triângulo aqui. Ele possui os 3 lados iguais, igual ao equilátero? Já de cara, assim, já de uma vez, logo de primeira a gente já observa que ele não tem os lados iguais. São totalmente diferentes um lado do outro, o tamanho dele, a medida dele. Então, vamos ver. Ele pode ser um triângulo, ele não é, já sabemos que ele não é um equilátero, mas ele pode ser um isósceles. Esse lado aqui é maior do que o lado M e Q, é maior do que o lado M e P, certo? Certo. O lado MQ é maior do que o lado MP. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui é diferente. E o lado Q e P é menor do que os outros dois lados. Então, a gente já sabe também que não tem nenhum lado que seja igual ao outro. Porque esse aqui é menor, esse digamos que é um tamanho médio e esse é um tamanho grande. Então, a gente pode dizer que esse aqui é um triângulo escaleno, porque nenhum dos seus lados tem o mesmo tamanho. São medidas diferentes. Então, mais um escaleno. Desculpa, viu? Bom, vamos ver esse outro triângulo aqui. Bom, esse triângulo aqui, a gente pode observar que esse lado aqui é menor do que esses outros dois. Então, a gente também já sabe que ele não é um triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero precisa, para ser um triângulo equilátero, precisa ter os 3 lados iguais, de medidas, de tamanho. E a gente já vê aqui que eles não têm o mesmo tamanho. Que esse lado aqui, MN, é menor do que esses outros dois lados aqui, MP e NP. Bom, e esses dois lados aqui, MP e NP? Será que eles são do mesmo tamanho? Ou será que eles são diferentes? Se você virar um pouquinho a cabeça ou a tela e tentar colocar essa imagem de pé, você vai observar melhor que esse lado aqui é um pouco maior do que esse lado aqui. Então, sendo assim, a gente já pode dizer que se os 3 lados são diferentes de tamanho, a gente pode dizer que ele também é um triângulo escaleno. Bom, a gente já resolveu agora os 4 exercícios como se fossem uma atividade.
a gente resolveu usando a classificação dos triângulos quanto aos lados. Agora, vamos voltar tudo e fazer novamente essa classificação, mas quanto aos ângulos. Bom, a gente já sabe que se ele é menor de 90 graus, ele chama acutângulo. Se ele tem 90 graus em algum dos ângulos dele, ele chama retângulo. E se ele tem um dos ângulos que é maior, ele chama obtusângulo. Vamos ver. Lembra que eu disse que quando tiver 90 graus, ele vai ter esse quadradinho? Na maioria das vezes. Então, aqui nesse triângulo, a gente pode já de cara ver que ele tem esse quadradinho, ele tem 90 graus. Então, ele chama triângulo retângulo. Então, a gente já sabe que esse triângulo aqui, ele chama triângulo retângulo. Vamos para esse segundo aqui. Quando a gente vê, a gente já consegue ver algum ângulo de 90 graus? Não, porque ele não tem esse quadradinho. Então, ele não é um ângulo retângulo. Ele é um ângulo obtusângulo ou um ângulo acutângulo? Ele tem os ângulos dele são menores do que 90 graus ou tem um, pelo menos, que é maior? Não, nenhum deles é maior. Todos eles são menores. Tá vendo como eles são pequenininhos? Olha comparado a esse aqui, como ele é grande aqui de diferença. Esse aqui é grande, ele é bem aberto. Esse daqui já é menor. Assim como nesse mesmo triângulo, esse é maior, mas olha o tamanho desses outros aqui. Esse aqui como é fechadinho, esse também como é fechadinho. Esse aqui é o único que é o grandão. E aqui a gente pode ver que não tem nenhum desses que seja aberto. Então, não é um triângulo obtusângulo, porque ele não tem um ângulo obtuso. Sendo assim, se ele não é retângulo nem obtusângulo, ele é um ângulo acutângulo. Ele é um triângulo, quer dizer, acutângulo, porque ele só tem ângulos agudos, que são menores de 90 graus. Então, ele chama acutângulo. Bom, vamos para esse terceiro triângulo aqui. Esse aqui, a gente já pode observar também que ele não tem 90 graus, porque ele não tem o quadradinho. Sendo assim, a gente sabe que ou ele tem menos do que 90, ou ele tem pelo menos um que seja maior. Aparentemente, esse ângulo aqui, ó, vou até fazer com um lápis aqui para vocês verem. Esse ângulo aqui, ele é maior do que 90. Porque, olha, se fosse 90 graus, ele ia ser assim. Exatamente certinho, ó. Tá vendo que eu fazer um ângulozinho? E como ele não tem ele não é certinho, ele passa, ó. Esse tantinho aqui ele passa, então ele é mais do que 90 graus. Sendo mais do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, vamos escrever aqui. Obtusângulo. E esse aqui? Esse aqui a gente também vê que não tem nenhum quadrado. Esse quadradinho que identifica que é 90 graus, então a gente já sabe que ele não tem 90 graus. Não é um triângulo retângulo. Ele é menor. Por que ele é menor? Porque ele não é igual esse aqui, ó, que ele vem e faz essa abertura. Ele é menor. E um bom meio da gente fazer isso é pegar uma régua mesmo e fazer um risco para cima. Ou para baixo, depende de onde você estiver pegando, né, o ângulo. Aqui, por exemplo, para ser 90, ele seria todo até aqui o final. Tá vendo que ele é menor? Ele não chega até o 90 graus. Ele sendo menor, ele é chamado de acutângulo. Então, vamos escrever lá. Triângulo acutângulo. Bom, agora a gente já sabe como ficaria se fosse um exercício. Aqui, essa informação que eu coloquei aqui é para dizer que não importa qual seja o triângulo, qual
seja o tamanho, a medida dele, o ângulo dele, somando todos os 3 ângulos, ele sempre vai dar 180 graus. Vamos ver alguns exemplos aqui no nosso cotidiano e aí eu já finalizo. Essa seria uma placa para informar que teve um acidente ali na frente, então é para a pessoa ou parar ou ir mais devagar, ter mais atenção. Aqui a gente pode ver um triângulo e saber que a gente consegue identificar. Se for por ângulo, ele é um acutângulo. Se for por lados, ele é um ângulo equilátero. Então, porque ele tem todas as medidas iguais. Aqui, por exemplo, já é mais difícil da gente identificar. Observa que esse escorregador a gente consegue fazer um traço dele daqui até aqui, ó. E com isso a gente consegue fazer um triângulo. E a gente consegue identificar também qual o nome desse triângulo. Nessa pizza também a gente pode ver um triângulo. Nas bandeirinhas de festa junina, de Halloween, a gente também pode ver triângulos. E no telhado de uma casa, também podemos ver um triângulo. E olha que coisa interessante. Nesse quadrado dessa janela, se a gente cortar ela no meio assim, a gente tem 2 triângulos. Bom, então agora vocês já sabem classificar o nome de cada triângulo de acordo com seus lados e com os seus ângulos. E quando vocês forem na rua, vocês também vão identificar vários triângulos. Eles podem estar escondidos, como por exemplo esse escorregador, podem, assim como está escondido também como esse telhado. Mas se a gente fizer um traço neles, imaginando, né, um traço, a gente consegue ver um triângulo perfeitamente. Bom, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.